Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, através da coleção Filosofia da Mediunidade pelo Espírito Miramês, volume 1 ainda. Hoje, pessoal, mais especificamente, nós vamos estudar os itens 27 até o item 31, em 3 capítulos diferentes, que é o capítulo 17, 18 e 19 do Filosofia da Mediunidade. Então, quando eu postei aí sobre a live, divulgando a live, eu deixei os itens para vocês, os itens corretos que nós vamos estudar. Para quem quiser ler antes, para quem quiser se inteirar antes do que se trata esses itens, é bem legal, é bem interessante, porque na hora da live é um momento que a gente está entrando em contato com esse texto, com esse material de estudo, e é um momento que pode surgir dúvidas, comentários, podem surgir também apontamentos, que ajudam a todos nós em conjunto. Por isso que é importante o estudo em grupo, porque ajuda a todos nós a olharmos juntos para o mesmo texto, para o mesmo conteúdo, e dali tirar o máximo de conhecimento, de aprendizado possível. Então, uns ajudam os outros nesse processo, por isso que é tão importante. Quem tiver com o Livro dos Médiuns aí, vamos abrir lá na questão 27, lembrando que nós estamos dando continuidade aí à live da semana passada, onde nós estudamos aí até o item 23, 24. E aí, pessoal, para chegar no item 27, lembrando que nesse capítulo aqui, Kardec está dando uma visão para nós, uma visão geral, daqueles que nós estudamos lá, as categorias de materialistas. Então, na live passada nós tivemos essa oportunidade, e aí ele vai trazendo, vai aprofundando essa reflexão nos itens seguintes, 24, 25, 26, ponderando que há uma infinidade de nuances dessas categorias. Então, por mais que a gente esteja ali tentando entender essas categorias que ele vai apresentando para a gente no Livro dos Médiuns, ele vai também deixar claro que existem nuances aí que a gente pode também prestar atenção. Lá no item 27, ele vai começar a dizer para nós as categorias de espíritas, e que é muito interessante, porque essa classificação, esses termos que ele vai utilizar aqui, vai nos ajudar a refletir como nós estamos caminhando aí como espíritas. Será que a gente se enquadra em uma dessas categorias que ele vai eleger aqui, do item 27 e 28? Quem leu aí já sabe, 27 e 28. Ele vai elencar aí 4 categorias de espíritas. Por isso, então, que o capítulo que Miramês vai analisar, o item 27, se chama Os Espíritas. Então ele vai aí trazer para a gente 4 categorias para a gente poder pensar e analisar. Da mesma forma que há aquelas categorias dos materialistas, que a gente estudou na live da semana passada, vocês lembram? Os materialistas dogmáticos, os materialistas indiferentes, os materialistas incrédulos de má fé, de má vontade, e assim por diante. Aqui ele vai ajudar a gente também a pensar, a refletir sobre os espíritas, essas categorias de espíritas. Então vamos lá. Item 17 aí, capítulo 17 do Filosofia da Mediunidade, para quem tiver o livro aí, deixa eu até mostrar como que é, para quem não conhece. Capítulo 17, os espíritas. Aqui em cima, pessoal, ele coloca para nós qual é o item especificamente que ele está estudando do Livro dos Médiuns. Então ajuda a gente a se situar no livro que a gente está estudando, tá bom? Vai ajudar bastante. Então vamos lá. Os espíritas. O Livro dos Médiuns classifica os espíritas em 4 grupos principais, que são, primeiramente, e aí, é o que Kardec vai começar a dizer lá para nós, no item 28. Primeiramente, os que creem simplesmente nas comunicações dos espíritos. Para tais, o espiritismo é apenas uma ciência, sem outras fontes de conhecimento. Em sequência, há uma série de fatos que o pesquisador observa com interesse, mas não lhe tocam nas cordas dos sentimentos
para as mudanças de vida que por vezes deseja na profundidade a sua consciência. Então, o que ele está começando a explicar para nós aqui? Primeiramente, né, aquelas pessoas aqueles espíritas que creem nas comunicações, mas apenas isso. Então, não há um avanço, né, para o estudo, para o entendimento mais profundo do que representa essas comunicações. É como ele coloca aqui. Para essas pessoas, né, para tais, o espiritismo é apenas uma ciência, sem outras fontes de conhecimento. E essas comunicações, pessoal, não lhe tocam nas cordas dos sentimentos para as mudanças de vida. Quantas e quantas comunicações que nós já presenciamos por psicofonia, de mentores, enfim, que nos conclamam a mudança, que nos conclamam a uma tomada de responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre os nossos atos, que nos faz entender a nossa responsabilidade enquanto encarnados, o que nós podemos fazer, o que nós viemos fazer aqui. Então, essas comunicações, elas tocam o nosso sentimento. Então, isso deve ser levado mais a fundo, e não apenas pelo fato de ser uma comunicação. E aí ele segue. Esses espíritas não desejam mover com a ponta do dedo certos trabalhos que as entrelinhas das mensagens falam, como aliviar os sofrimentos alheios, quando é o dever do bem aquinhoado fazer algo em favor dos infortunados. Os espíritos benfeitores cercam esses irmãos para lhes infundir pensamentos de benevolência, no sentido de que eles despertem na intimidade algo do bem que pensem em dar, ainda que apenas a palavra de ânimo para levantar o companheiro caído. Então, mesmo assim, né, pessoal, a espiritualidade ainda cerca, né, ajuda, inspira essas pessoas a fazer algo, né, a agir em benefício do outro, em benefício da dor do outro, auxiliar a dor do outro. Os espíritos superiores não perdem a paciência com essa classe de irmãos, nem com as que se segue, por saber que o progresso é lento e que todos algum dia passarão a escutar a voz do pastor que nos fala por meio de toda a natureza. Então, pessoal, os espíritos superiores, né, que nos assistem principalmente, eles sabem que nós ainda temos um bom caminho a seguir, um bom caminho a percorrer, né, rumo a esse progresso que é uma lei de Deus. Então a gente vai tendo aí, passo a passo, eles têm essa paciência de entender o nosso nível de compreensão e de entendimento. O que vai fazer eles permanecerem junto com a gente? O que vai fazer com que eles nos assistam mais, estejam com a gente? É a gente se comprometer, a gente se esforçar para realmente entender o que é a mensagem do Cristo, né? O que nós podemos fazer de mudança nas nossas vidas para poder, então, agir, né? Fazer com que a mensagem que a doutrina nos apresenta, a mensagem do Cristo vivo, possa realmente fazer uma mudança nas nossas vidas. E aí ele vai passar para a segunda classe aqui, então. Lá no livro dos médiuns, Kardec coloca essa primeira categoria da seguinte maneira: aqueles que acreditam pura e simplesmente em manifestações. Para eles, o espiritismo é uma simples ciência de observação. Então, para essa primeira categoria, o espiritismo é apenas as comunicações, um lugar, uma casa espírita, um centro espírita, onde acontecem comunicações. Então, é simplesmente uma ciência de observação. Então, ali eles estão observando o fenômeno que acontece, uma série de fatos mais ou menos curiosos. E aí Kardec coloca, vamos chamá-los de espíritas experimentadores. Olha o termo que Kardec usa no livro dos médiuns, né? Vamos passar então para a segunda classe. A segunda classe observa a doutrina dos espíritos mais do que os fatos. Como seria isso, né? A segunda classe observa a doutrina dos espíritos mais do que os fatos. Compreende a linha filosófica, entra em contentamento com a moral, entendendo que é a mesma do Evangelho, entretanto,
lhe falta ânimo para praticar. Isso cala fundo na gente, né? Ânimo para praticar. Confessa que não tem condições para a vivência dos preceitos mencionados pelo Espiritismo e encontra barreiras em todos os lances do aprendizado. Lembra-se de que, se abraçar as ideias espíritas, haverá de deixar muitos hábitos, mudar o curso da sua vida, e que esse empenho é bastante difícil para suas forças. Parece que não nasceu com tal disposição. Kardec classificou como espíritas imperfeitos, que é o segundo item aí do item 28. Kardec classifica como espíritas imperfeitos. Pessoal, a gente se identifica muito aqui, às vezes, né? Nessa segunda categoria. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Olha só, vamos olhar com as palavras de Kardec mesmo, como que ele vai classificar esses espíritas imperfeitos. Aqueles que veem no espiritismo mais do que os fatos, né? Ele vê um pouquinho além das comunicações e dos fenômenos. Compreendem sua parte filosófica, admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Então, pessoal, às vezes até nós que somos espíritas mesmo, como ele coloca, espíritas imperfeitos, muitas vezes nós somos esses espíritas imperfeitos. A gente vai na casa espírita, a gente participa, a gente se sente bem, a gente compreende, né? A gente tenta, de alguma forma, aprofundar um pouco mais, entender a parte filosófica, que é muito importante, que é o que realmente vai nos trazer sentido para a gente vivenciar o Evangelho. E aí chega aquela hora de praticar o que nós estamos aprendendo, de praticar o que os espíritos superiores, os mentores estão nos orientando. E aí? Como que fica essa parte, né? Kardec diz aqui, a influência dessa moral sobre seu caráter é insignificante ou nula. Eles não mudam em nada seus hábitos e não se privam de um só prazer. O avaro continua sendo sovina, o orgulhoso continua cheio de si, o invejoso e o ciumento continuam hostis. Olha os exemplos que Kardec usa aqui para ficar ainda mais claro ainda, né? O avaro continua sendo sovina, o orgulhoso continua cheio de si, o invejoso e o ciumento continuam hostis. Então, qual que é... Aonde, então, que nós vamos encontrar espaço para que a doutrina, né, o ensinamento de Jesus realmente nos transforme? Aonde nós vamos deixar com que realmente nós vamos permanecer mais tempo nessa categoria, espíritas imperfeitos? Nós sabemos que nós somos imperfeitos. Mas será que conhecer a doutrina, estudar a doutrina não vai mexer em algo dentro da gente que vai nos conclamar a essa prática do que a gente está aprendendo? Aí eu chamo a atenção de vocês para a importância do estudo. O estudo vai nos clareando, vai nos ajudando a entender, vai nos dando ferramentas para a gente raciocinar. E aí, a partir disso, isso deve então refletir na nossa vida, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente emite, em tudo que a gente se propõe a fazer no mundo. Lembrando, nós somos perfeitos? Ainda não, nós erramos muito ainda. Mas nós precisamos, e a doutrina nos ensina a todo momento, a esse movimento de buscar a mudança, o progresso, a renovação moral, que é o que a gente veio fazer aqui. Então a gente deve realmente dar um passo além. Não somente acreditar nas comunicações, nos fenômenos, não somente admirar a moral que a gente aprende com a doutrina, que é a moral do Cristo. Porque bonito por bonito a gente acha bonito, a gente assiste alguma palestra, alguma atividade, alguma reunião, a gente fica muito feliz, a gente acha aquilo ali muito, muito verdadeiro, com certeza. Mas não para aí, né? Deve realmente seguir, a gente deve trazer isso para a nossa vida. E como fazer isso? A doutrina vai nos ensinando a cada dia, a cada momento, a cada passo, a cada estudo, a cada leitura, a
a cada trabalho mediúnico realizado na casa espírita. Isso passo a passo, todos os dias da nossa vida. Então esse termo aqui, espíritas imperfeitos, ele é muito, eu achei ele muito, é um termo muito correto para definir esse espírita que acredita, mas não se modifica. E aí acontece também outro caso também que eu acho interessante da gente mencionar, porque às vezes a gente julga muito, né? A gente julga muito o outro. Ah, fulano diz que é espírita. Tá, pessoal, qualquer pessoa pode ser espírita. E aí a gente cai muito no erro de julgar o outro. Ah, mas aquele não é espírita, mas é porque olha a vida dele, olha o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Pessoal, e aí? Espírita imperfeito. Como às vezes nós também somos. E aí? Nós conseguimos praticar 100% do nosso tempo que nós aprendemos com o Evangelho? Nós conseguimos praticar 100% do tempo a moral que Jesus nos traz tão vivo no Evangelho? Nem sempre, né? A gente falha muito ainda. Então vamos tomar cuidado também quando a gente for apontar o outro, porque muitas vezes nós estamos sendo espíritas imperfeitos e às vezes a gente nem se dá conta. E esse outro ponto que eu queria também falar sobre os espíritas imperfeitos é com relação ao espírita que é espírita somente na casa espírita. Pessoal, nós somos espíritas 100% do nosso tempo. Não é somente quando a gente está dentro da casa espírita tomando um passe, assistindo uma palestra ou então na mesa mediúnica. É o tempo inteiro, 24 horas do nosso dia. E aí? Será que então que esse termo espírito imperfeito às vezes a gente não se enquadra? Eu tô falando isso pra gente poder pensar, pessoal, pra gente analisar todo esse contexto aí, pra ficar um pouco mais claro pra gente. A Ivanete colocou pra nós aqui: o estudo só tem eficácia se colocarmos o que aprendermos em prática. Estudo e trabalho sempre. É o que os espíritos superiores nos orientam, né? Realmente, Ivanete, estudo e trabalho sempre. Eu ficar somente estudando e não avançar, isso não me modificar em alguma coisa, pessoal, tem alguma coisa errada com o estudo. Tem alguma coisa, porque o estudo ele conclama, ele nos ajuda, ele nos incentiva a raciocinar e a praticar o que a gente está aprendendo, o que a gente está estudando. Então vamos ter esse cuidado de transpor o estudo, a reflexão para a nossa vida. Então é essa a análise que a gente tem que buscar fazer para que a gente possa se corrigir na medida que a gente for percebendo aí essas imperfeições que nós ainda trazemos, né? Nós ainda carregamos. Pode ser que essa seja a nossa primeira encarnação como espíritas. Então a gente está aprendendo muita coisa ainda. Então vamos seguir firmes nesse aprendizado. A Mônica colocou para nós aqui. É o espírita não praticante. Já ouvi essa expressão também, né? Espírita não praticante. E aí? Existe espírita não praticante, gente? O que vocês acham? Eu já ouvi muito essa expressão. Vamos avançar então lá para a terceira categoria, ou terceira classe, né, como a gente queira chamar. Olha só, o terceiro grupo aí. Terceiro grupo. Eu vou ler diretamente no Filosofia da Mediunidade, pessoal, porque eu sei que vocês têm o Livro dos Médiuns aí, ou a grande maioria de vocês tem o Livro dos Médiuns. Então, lá no Livro dos Médiuns, item 28, subitem terceiro aí, tá bom? Para quem estiver seguindo. A terceira classe é a dos que não se contentam em admirar apenas a moral espírita e aceitam todas as consequências, certificando-se de que a vida na Terra é uma prova passageira, que o tempo deve ser aproveitado em todos os minutos. Esses espíritos trabalham dentro de si para coibir todos os maus pendores. Não se esquecem da oração todos os dias,
examinam o que fazem sempre e no dia seguinte corrigem o que é contrário à caridade. E aí? Não ferem, não maltratam e compreendem os que não aceitam suas ideias, perdoando sempre os ofensores. Eles fazem da caridade a sua companheira de todas as horas e têm Jesus como bandeira de luz em todos os seus caminhos. Eles fazem da caridade a sua companheira de todas as horas e têm Jesus como bandeira de luz em todos os seus caminhos. Passam a ser verdadeiros médiuns da harmonia. Seus pensamentos são puros, as suas palavras benfeitoras e a sua vida é exemplar, de modo que a disciplina se expressa em tudo o que organizam. São bons, justos e cordiais, mansos e prestativos. Fazem tudo com paciência e buscando em todos os seus trabalhos a perfeição. Estimam a ordem e não esquecem o respeito aos direitos humanos. Importante, né? São os espíritas perfeitos, que trazem na consciência a tranquilidade permanente, pois o seu coração pulsa na paz de Deus. Aqui Miramês chama espíritas perfeitos e Kardec lá no Livro dos Médiuns vai chamar de espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. Espíritas verdadeiros, espíritas perfeitos, como ele coloca aqui. Então, pessoal, é essa aqui, né, esse terceiro grupo, onde a gente queria tanto estar, ou pelo menos participar, ou estar a maior parte do nosso tempo, né? Que é também, olha só, o quanto é importante o que ele fala aqui. Esses espíritos trabalham dentro de si para coibir os maus pendores, né, as nossas más tendências. Não se esquecem da oração todos os dias, lembra da importância da prece, a ação, a eficácia da prece que está lá no Evangelho, que ensina pra gente a importância dessa conexão, dessa comunicação nossa, a gente buscar essa comunicação, né? Examinam o que fazem sempre e no dia seguinte corrigem o que é contrário à caridade. Então, examinar que a gente erra, né? A gente errou em alguma coisa, em algum momento do nosso dia, e no outro dia a gente tentar modificar, tentar mudar esse erro. Não ferem, não maltratam, compreendem os que não aceitam suas ideias, perdoando sempre aos ofensores. Eles fazem da caridade a sua companheira de todas as horas e têm Jesus como bandeira de luz em todos os seus caminhos. Olha que bonito isso, Jesus como bandeira de luz em todos os seus caminhos. Então, essa classificação aqui, pessoal, é a que a gente queria tanto fazer parte, né? É o que a gente se esforça aí todos os dias para minimamente integrar esse grupo, né? Kardec aqui vai dizer também, olha só. Convencidos de que a existência terrena, isso já é o Livro dos Médiuns, tá, pessoal? Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, aplicam-se em aproveitar esses curtos instantes para caminhar na única via de progresso que pode elevá-los na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimindo suas más tendências. Os vínculos com ele são sempre confiáveis, pois sua convicção os distancia de qualquer pensamento do mal. A caridade é, em todas as coisas, a regra de sua conduta. E o que mais nos aproxima do Cristo, pessoal? O que mais realmente nos faz vivenciar o ensinamento maior do Cristo? É realmente ter a caridade como uma regra de conduta nossa, né? Vivenciar isso verdadeiramente no mundo, nesse mundo que a gente está vivendo, nesse mundo em grandes transformações. E aí ele cita, esses são os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. Então que a gente possa se esforçar para lembrar dessa terceira categoria, e toda vez que a gente perceber que a gente não está caminhando de uma forma
de uma forma verdadeira, de uma forma honesta com a gente mesmo, que a gente se lembre dessas informações aqui do item 3. Então, o que é realmente importante para que a gente possa fazer parte desse item 3 aqui, dessa categoria, os espíritas verdadeiros. Nós queremos ser espíritas verdadeiros, é um esforço. É fácil? Não é fácil, porque nós estamos constantemente nos examinando, nos reavaliando, e a gente percebe pontos que precisam ser mudados, ser modificados. A gente percebe, pessoal. Quem faz esse exercício com sinceridade percebe exatamente os pontos onde a gente precisa melhorar. E vai além, né? Tenta melhorar, tenta modificar aquele ponto que precisa ser transformado nas nossas vidas. E a doutrina espírita nos ensina isso, não só através da necessidade que nós sabemos que nós temos da renovação moral, da reforma íntima, mas o exemplo vivo do Cristo dentro da gente. Nos rememora as passagens, né? as passagens de Jesus, as passagens do Evangelho, as curas, todas as experiências tão marcantes que ele viveu aqui e deixou a marca, né? A marca maior do amor e da caridade para todos nós. Então, esse é o verdadeiro espírita, né? É esse que busca caminhar com Jesus, aprendendo, sabendo sim que nós ainda temos inferioridades a serem revistas, a serem tratadas, mas confiantes de que nós estamos no caminho e não deixar se abater, né? Procurar sempre esse exemplo maior que é Jesus, esse manancial de luz que é o Cristo, através do Evangelho e através dos ensinamentos que a doutrina nos proporciona. Então, pessoal, em algum momento nós vamos voltar a falar também com relação ao tempo, né? Nós levamos um tempo para que isso aconteça. Os espíritos superiores sabem disso. Eles sabem dos nossos esforços, sabem dos nossos erros, sabem que a gente tenta de alguma maneira, né, melhorar, avançar, progredir, aprender, ter disciplina, que é uma coisa que o Chico falava tanto para nós, né? Deixou o exemplo tão vivo para nós da disciplina. Quantas e quantas décadas que ele se dedicou à doutrina. Então é um exemplo aí vivo, um exemplo marcante para todos nós, um exemplo da disciplina, um exemplo da gente estar aqui toda terça-feira, já há 3 anos, estudando a doutrina, estudando os livros da codificação espírita, procurando melhorar, avançar, aprender, transpor, fazer esse movimento de transposição para a nossa vida, porque não adianta também a gente só ler, estudar, falar. A gente tem que vivenciar também. E isso vai nos classificar então como espíritas verdadeiros, como Kardec coloca aqui na 3ª categoria. Vamos avançar então para a 4ª categoria? Olha só o que ele vai dizer. Miramês então vai dizer para nós. E Kardec lá no 4º parágrafo. Há finalmente os espíritas exaltados. Olha o termo, exaltados, pessoal. Que fazem muito barulho. Por vezes pregam a doutrina por toda parte, violentando consciências. Olha a importância desse termo aqui, violentando consciências. Não é isso que a doutrina nos ensina, né? Essa fonte emerge sempre dos extremos e deixam transparecer o desequilíbrio das suas emoções ante o que aceitam como verdade. A verdade não precisa das defesas humanas nem de ingentes esforços na prática de seus preceitos. Eles falam por si mesmos, no silêncio das próprias necessidades. O entusiasmo em demasia não convence. Ele espanta e estraga o ambiente de paz. Compreende-se que toda verdade é serena e trabalha para que a própria natureza reflita o amor e que as leis cheguem à razão, dominando os sentimentos. Os espíritas exaltados acabam mudando de opinião por não encontrarem adeptos nas suas vivências no comportamento humano. Esse tipo de espírita é mais nocivo do que benfeitor da humanidade. Por onde ele passa, deixa o medo acompanhado de situações constrangedoras,
quando o espiritismo é reflexo das leis naturais e é aceito pelo coração que mostra maturidade, pelo conjunto das suas largas experiências, fruto de inúmeras reencarnações. E aí ele vai finalizar dizendo assim: tenhamos cuidado com os espíritos e espíritas exaltados, para que não venhamos a esfriar no amor que viveu nosso Senhor Jesus Cristo. A filosofia da mediunidade com Jesus é harmonia na mente e equilíbrio no coração. O médium perfeito, ou o que se aproxima da perfeição, deve escutar a Paulo nesta referência. E aí ele vai citar um trecho de Romanos, capítulo 14, versículo 18. Aquele que deste mundo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. É, portanto, o espírita cristão no serviço da espiritualidade superior. Então, repetindo a frase aqui: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E aí ele finaliza: é, portanto, o espírita cristão no serviço da espiritualidade superior. Pessoal, então, realmente essa outra categoria, a quarta categoria, nós às vezes nos deparamos com espíritas exaltados. E aí a gente se lembra, de tantos exemplos, O Chico, novamente, é mais um exemplo para nós com relação a essa não exaltação. O Chico não violentava as consciências. Ele viveu uma vida e um exemplo para todos nós. E ele foi muito atacado, ele sofreu muito também. Mas isso não deixou com que ele desanimasse a sua caminhada, Ele permaneceu ali até o fim, entre aspas, até toda a sua vida física. E é um exemplo que fica para nós. Então, aquela fala serena, aquela fala consciente. Quando a gente assiste o Chico no Pinga Fogo, que foi um programa da Rede Globo lá nos anos 70, no começo dos anos 70, que o Chico foi questionado ali sobre vários pontos, a gente percebe pela própria fala dele, como que ele se colocava, como que ele colocava os ensinamentos dos espíritos, como que ele colocava ali a moral do Cristo, sem agressão, sem forçar, sem violentar as consciências. Ele trazia aquelas informações de forma calma, consciente, equilibrada, para que todos nós, até hoje, quando a gente assiste o Pinga Fogo, a gente percebe ali o quanto realmente o Chico foi verdadeiro, e foi um instrumento da espiritualidade para que todos aqueles assuntos fossem conversados, fossem trazidos à luz da doutrina espírita, e o quanto marcou época, até hoje. E aí, por muito e muito tempo, vai ser uma grande referência para nós. Eu estou usando esse exemplo aqui, pessoal, mas para a gente comparar, esses espíritas exaltados. Às vezes a gente se depara com espíritas exaltados, e até mesmo dentro da casa espírita também acontece. Então, eu vejo muito esse espírito exaltado, pessoal, com relação ao julgamento. Então, aquele espírita que convive ali, está no trabalho, na casa espírita, enfim, está ali, mas ele se exalta, ele aponta, ele quer que o outro siga algo que ele acha, Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode cair nesse erro de se exaltar. E aí ele diz aqui que exaltar é violentar as consciências. Forçar as pessoas o tempo todo, Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Às vezes pode acontecer, um caso da gente só falar sobre espiritismo o tempo todo. O tempo todo. Na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, é ótimo, a gente gosta de falar, a gente gosta de conversar, Enfim, é normal. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se exaltar também nessa fala. Às vezes a gente quer impor, a gente quer forçar, às vezes a pessoa não é espírita, às vezes a pessoa não acredita, Que é o que Kardec sempre alerta a gente aqui, quando a gente vai conversar com outras pessoas, quando a gente vai debater esses assuntos com outras pessoas. Então, é um exemplo aí também. Às vezes
esse espírito exaltado, ele quer forçar, ele quer mostrar, ele quer, nossa, mas isso aqui, e aí ele, sabe, ele força. Então, vamos ter cuidado com isso, pra gente ter maior equilíbrio, tranquilidade. A gente não precisa forçar ninguém a nada. A gente sabe que cada um tem o seu momento de despertar, o seu momento de entendimento, o seu momento de olhar para as verdades espirituais. Pode ser que nem aconteça nessa encarnação, pode ser na próxima, pode ser quando o espírito retornar ao mundo espiritual. Enfim. Então vamos ter cuidado para não forçar, para não violentar, para não impor. Que é o que muitas religiões fazem, pessoal, e aí isso é um ponto que mais afasta do que aproxima. Essa exaltação, ela afasta. Pelo menos a mim, pessoalmente falando, me afasta. Ela não me aproxima. Agora, a serenidade, a conversa, o equilíbrio, a não violência, ela aproxima. E aí a gente vai, então... Quantos e quantos vão se aproximar querendo saber o que é a doutrina, vão querer saber, né, mais, vão querer conhecer, se a gente tiver um trato natural, equilibrado, sem forçar, sem apontar, enfim, né? Então quantos e quantos eu ando passando por essa experiência aí nos últimos tempos. Muitas e muitas pessoas me perguntam alguma coisa, eu tento dentro do pouquinho que eu sei, muito pouquinho ainda, muito pouquinho, falar um pouquinho o que é a doutrina, o que representa a doutrina, o que ela nos ensina de mais valioso, o que é a moral do Cristo. E aí, esse tipo de abordagem, esse tipo de conversa é o que realmente vai aproximar as pessoas. Então, algumas pessoas começam a ler os livros, começam a entender. Às vezes não vai conseguir ir agora na casa espírita porque estão fechadas ainda, mas em um momento que puder vai para conhecer, para saber o que é, para ter esse conhecimento. Então a gente tem que ter muito cuidado porque nós podemos contribuir muito para que outras pessoas se aproximem da doutrina ou se afastem. Então o espírito exaltado que Kardec fala aqui, ele, como ele coloca aqui, né, ele é mais nocivo, esse tipo de adeptos é mais nocivo do que útil à causa do espiritismo. Nocivo por quê? Porque ele afasta aquelas pessoas que não sabem, que não conhecem, às vezes vê aquele espírito exaltado, nossa, mas espera aí, isso aqui é meio, né? E a gente sabe que o espiritismo é equilíbrio, é paz, é caridade, é assistência, é consolo, e é tantas coisas positivas que a gente tem vontade de falar o tempo todo para todo mundo, né? Mas a gente tem que ter equilíbrio para não forçar, para não violentar as consciências. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A nossa amiga Eledir diz para nós: a melhor maneira de tentar mudar o outro é o exemplo. É verdade, né? E essa frase esse pensamento, Eledir, me faz lembrar aquela frase de Francisco de Assis. Às vezes, o único evangelho que a pessoa vai ler somos nós. E aí? Se a gente se classificar como espírita verdadeiro, então é uma grande responsabilidade, né? A Micheline, nossa amiga, diz para nós aqui: quando compreendemos realmente e dedicamos-nos com sinceridade, nosso coração tende à serenidade e o silêncio nos dá paz. Essa palavra serenidade também, muito importante, Micheline, obrigado pela contribuição. Nosso coração tende à serenidade, pessoal. Então, o Chico, novamente, é mais um exemplo para nós. E tantos outros médiuns aí que realmente são esse exemplo de serenidade e desse silêncio que, às vezes, também é aquele momento que a gente precisa de um silêncio para obter a paz, para obter o entendimento, para que a gente possa raciocinar. E não simplesmente chegar e forçar algo, né? Violentando as consciências, como o Miramês colocou para nós aqui. Então, olha só, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É isso mesmo. Vamos avançar, então? Vamos avançar, então, para o capítulo 18 do Filosofia da Mediunidade, para quem tiver o livro aí seguindo. E aí, nós vamos, então, por o item 29, que é o que ele vai analisar aqui no capítulo 18.
O item 29 aí, pessoal, é um item curto, então tá fácil aí para vocês lerem. Eu já vou diretamente, então, no Filosofia da Mediunidade. Olha só o que ele vai dizer. O capítulo se chama Convencer. Ele vai dizer o seguinte: nos primórdios da doutrina dos espíritos, os estudiosos desta filosofia preocupavam-se em demasia em convencer os incrédulos. Mormente os que a atacavam sem motivo, desconhecendo a profundidade doutrinária. Porém, com o tempo, os espíritas, conscientes dos valores do espiritismo e reconhecendo nele o cristianismo original, já não têm mais essa preocupação, por saberem que a verdade não precisa de defesa, nem de argumentos para convencer a outrem. Pessoal, esse primeiro ponto aqui que ele fala, realmente, se a gente pegar os textos ali da época da codificação espírita, né, quantas e quantas pessoas influentes até em alguma área, seja na ciência, seja na filosofia, enfim, escritores renomados, né, pessoas ditas assim de muita inteligência, de muita influência, foram se dando conta da seriedade da doutrina espírita e eles foram então escrevendo textos, livros, artigos, enfim, defendendo aquela doutrina que estava ali sendo, né, estava nascendo, entre aspas, ali, né, estava tomando forma enquanto doutrina. Então havia muitos desses textos aí, essa defesa e essa tentativa de mostrar ao mundo que aquilo ali que estava sendo visto é sério, é verdadeiro. E aí hoje Miramês faz esse paralelo. Hoje a gente não tem mais essa necessidade, ou então esse ímpeto de ficar o tempo todo, de ficar, né, apontando, mostrando, enfim. Por quê, pessoal? A nossa consciência, né, ou a consciência da humanidade foi aí também avançando no sentido de reconhecer o espiritismo como esse cristianismo original, como ele fala aqui, e a gente não tem mais essa preocupação de convencer outras pessoas. A gente não precisa convencer outras pessoas que não acreditam. Nós sabemos que cada um vai ter o seu momento, vai ter o seu ponto, e enfim, né? Então cada um vai ter ali a sua bagagem de conhecimento, o seu nível de entendimento para se chegar então a esse reconhecimento da doutrina como algo sério, como algo verdadeiro, como algo que vem diretamente do Cristo. E aí ele segue aqui: a maturidade é porta aberta para a aceitação das leis naturais. A alma preparada sente a verdade sem que ninguém lhe fale, ou quando lhe fale e lhe ressoe na alma, esta já se encontra em preparo para que o Cristo se instale no seu coração, passando a acender as luzes do amor. Os grandes fenômenos de aparição dos espíritos aos homens foram para os despertar do sono pesado da ignorância. Serviram para uma época, no entanto, com a mesma facilidade com que eles adentravam, saíam em companhia de certos detratores que se diziam sábios. Toda violência pode atrair violência. Os sentimentos humanos devem ser respeitados. As diretrizes de cada um são por eles administradas. Cada criatura é, pois, um mundo, onde a alma encarnada passa a ser o seu Deus, e somente ele pode cuidar daquele pelas inspirações do Criador. Podemos apenas dar um toque, e é verdade, para a escolha de quem recebe as luzes de fora, acordando as claridades interiores. Então, olha a escolha, né? Escolha de quem recebe as luzes de fora, acordando as claridades interiores. Então, pessoal, violência atrai violência, toda violência pode atrair violência. Então, é um processo que vai sendo, então, os nossos sentimentos, ele fala que os sentimentos humanos devem ser respeitados, as diretrizes de cada um são por eles administradas. Então, não adianta a gente, né, forçar, impor. Cada pessoa é um mundo, como ele coloca aqui, cada criatura é um mundo
E nós podemos cuidar desse mundo através das inspirações que vêm de Deus. E aí, pouco a pouco, a gente vai tendo, então, condições de entendimento, de compreensão. Dentro de certa lógica, os perseguidores da doutrina espírita, desde o princípio da sua manifestação, têm ajudado e muito o espiritismo. Eles ajudam a afastar certos enxertos humanos da filosofia espírita, como o fanatismo do entusiasmo exagerado. Que Deus os abençoe e que não passem dos limites das suas tarefas árduas. Em muitos casos, eles têm razão, porque os seres humanos compreendem a doutrina dos espíritos na faixa evolutiva que cada um alcançou e fecham os olhos para a verdadeira profundidade doutrinária. Então, olha só, esse ponto também é muito importante. Os seres humanos compreendem a doutrina na faixa evolutiva que cada um alcançou. Então, por isso que a gente não deve forçar, não deve violentar a consciência do outro. E fecham os olhos para a verdadeira profundidade doutrinária. A maioria não conseguem acessar ainda essa profundidade doutrinária que o Espiritismo nos propõe. Quantos não observamos trabalhando e gastando um tempo precioso para separar o Cristo e o Evangelho do Espiritismo, simplesmente alegando que estamos enxertando a codificação com velhos e caducos preceitos do passado. E por aí surgem diversas infiltrações que chamamos de enxertos. A natureza aproveita tudo para que possam os estudantes de quilate estudar mais o Cristo, compreender melhor a sua norma de vida. Nós hoje não pretendemos convencer ninguém da verdade da doutrina dos espíritos, por sabermos que tudo depende da maturidade da alma e da sua missão. Tudo depende da maturidade da alma e da sua missão. O nosso dever é orar por quem deseja combater o espiritismo, limpos do ódio, do revide, com bastante amor. Quanto mais no silêncio, melhor. O obstinado nas ideias fixas, venha de onde vier, mesmo que reúna toda a humanidade, todas as forças da terra, se não estiver com a verdade, cairá, reconhecendo mais tarde que não era o que buscava, porque somente o amor fica, somente a sabedoria espiritual permanece, por ser a luz de Deus. A incredulidade pode ser-lhe uma prova, para depois receber a luz, levando ao seu coração a esperança, por saber da realidade espiritual. Quantos e quantos espíritos, quando retornam ao mundo espiritual, se dão conta, pessoal, do quanto eles erraram em combater ou tentar desclassificar a doutrina espírita. Muitos espíritos, quando desencarnam, se dão conta de que realmente a vida segue, os preceitos que a doutrina, que eles tanto combatiam com relação à doutrina, são verdadeiros. E isso causa muita perturbação ao espírito. O espírito sofre muito com essa condição, quando ele volta para o mundo espiritual e ele percebe o quanto ele foi injusto, o quanto ele combateu o espiritismo estando encarnado, e percebe que realmente a verdade, a gente não foge da verdade. A verdade, ela é a verdade, e no sentido de que, por mais que a gente não tenha a capacidade de compreensão dela em completo, na sua totalidade, ela não deixa de existir. Né? Deus não deixa, não modifica, porque nós não acreditamos ou não temos a capacidade de saber na sua integridade. Né? Estamos apresentando aos incrédulos no mundo, que se encontram à beira do conhecimento, uma filosofia diferente, a da mediunidade. Os que desejam saber e conhecer devem estudar. Pesquisando essa faculdade, notarão algo da verdade vibrando entre as comunicações de desencarnados com os encarnados, sob a égide da doutrina dos espíritos, onde receberão a disciplina
e a educação dos seus valores, bem como a instrução sobre as leis naturais. Estamos ideando trabalhos em favor dos de boa vontade, que são muitos, para que eles encontrem segurança cada vez maior e possam, com seus esforços, despertar mais entendimento nos seus corações, reconhecendo e mesmo encontrando Cristo no reino de suas intimidades e de Deus na sua plenitude nas próprias consciências. E aí ele vai finalizar essa análise dizendo o seguinte: se queres ser espírita, olha só pessoal, presta atenção. Se queres ser espírita, passa a entender que o verdadeiro espírita nunca se esquece da caridade em todos os seus aspectos, que sempre ama, mesmo aos que lhe ofendem. E aí, será que a gente consegue amar aqueles que nos ofendem? Que perdoa sempre, que trabalha em favor dos que sofrem, que consola os tristes e, acima de tudo, que batalha dentro de si, para a sua melhoria moral. A primeira coisa, pessoal, o primeiro ponto, que é mais importante, essa batalha dentro de si para a gente melhorar moralmente. Essa deve ser o nosso primeiro compromisso. E aí a gente vai, claro, externalizando isso, oferecendo todos esses outros pontos que ele vai dizendo aqui. A caridade em todos os seus aspectos, amar sempre, mesmo os que nos ofendem, perdoar sempre, trabalhar em favor dos que sofrem, consolando os tristes e os aflitos. E claro, em primeiro lugar, essa batalha dentro de si que nós temos que nos comprometer para que a gente possa melhorar moralmente. Com esse exemplo de luz é que se convencem os céticos. Então, voltando aí, quando nós falamos mais cedo sobre o exemplo, com esse exemplo de luz é que se convencem os céticos, que mostra aos endurecidos e faz-se crer aos descrentes. Então, muitas vezes não é a gente impondo, a gente falando, a gente se exaltando com relação ao que a gente aprende com a doutrina. Mas o nosso exemplo fica. O nosso exemplo ele convence os céticos. Os céticos vão olhar e pensar: nossa, peraí, aquela pessoa ali, às vezes ele não vai nem entender, ele nem acredita, mas o exemplo que aquela pessoa pratica na sua vida é um exemplo marcante. E aí o cético pode começar a pensar assim: tem alguma coisa muito positiva, muito boa, que realmente faz com que a pessoa melhore, a pessoa mude. Com esse exemplo de luz é que se convencem os céticos, que mostra aos endurecidos e faz-se crer aos descrentes. Deixa de usar por vezes a palavra para fazeres uso do exemplo. Então, a palavra muitas vezes, pessoal, a gente fala, ela é solta no ar aí, mas o exemplo vivo, ele permanece, ele fica. Então é isso que realmente marca, mesmo aqueles que não acreditam. Não poderemos nos esquecer de Paulo, falando aos Hebreus, nessas palavras de luz. Quais são os deveres sociais do cristão? E aí ele vai trazer uma citação que está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesseis presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Olha o quanto é forte esse ponto aqui. Que Miramês vai dizer que são os deveres sociais do cristão. E aí ele vai trazer essa referência lá em Hebreus. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesseis presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Pessoal, a gente está vivendo num mundo que um mundo muito egoísta, no sentido de que se não é comigo, se não sou eu que estou passando, se não sou eu que estou sofrendo, eu não ligo. Então isso é muito grave, isso é muito sério.
Porque olha essa citação aqui de Hebreus, o quanto que ela nos chama atenção para essa família humana. Então, se tem um sofrendo, se tem um passando necessidade, se tem um preso, se tem um sofrendo maus tratos, é como se todos nós estivéssemos passando por aquilo. Então, nós precisamos nos lembrar daqueles que estão em situações muito difíceis, muito mais difíceis do que a nossa. Deveres sociais do cristão. Lembrai-vos dos encarcerados como se estivesseis presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Nós temos essa capacidade enquanto cristãos de nos colocar no lugar do outro? Ou ainda está só na palavra? Vê a magnitude de vida que deve ter o cristão, o verdadeiro espírita. O mediunismo dentro da doutrina dos espíritos segue essa nobreza da alma, né? Vê a magnitude de vida que deve ter o cristão, o verdadeiro espírita. Olha só, magnitude de vida. Então a doutrina vem nos ensinar a vida, vem nos ensinar essa magnitude de vida. A vida não cessa, a vida segue. A vida continua, a vida vai tomando forma, movimentos, e nós vamos nos transformando, nos burilando para alcançar o progresso e a perfeição que é o nosso destino, né? Que é para isso nós fomos criados por Deus. Vamos avançar então, pessoal? Nosso horário está... E aí, avançando lá para o item 29, que é o que a gente acabou de estudar, né? Item 30. Ele vai falar ainda um pouquinho no item 30, quem quiser ler aí também, ele é bem curto. Ele vai falar um pouquinho sobre o incrédulo obstinado, né, com relação a esse convencimento, se realmente é frutífero esse convencimento ou não. E aí a gente entra no item 31. Que é onde vai falar também da doutrina de uma forma mais reflexiva. Olha só o que Miramês vai analisar o item 31. Quem tiver aí com o livro dos médiuns, acompanha aí, pessoal, com a gente. Olha só. Aqui no Filosofia da Mediunidade, Miramês vai analisar lá no capítulo 19 esse item 31. Primeiro e segundo parágrafo. Isso mesmo. Doutrina espírita. A doutrina espírita tem um alcance mais do que se pode pensar. Agrada-nos dizer que ela tem seu movimento próprio. Os benfeitores da espiritualidade superior não estão submetidos aos caprichos humanos, porque obedecem ao comando de nosso Senhor Jesus Cristo. Um médium não pode marcar acontecimentos nem fazer de uma reunião mediúnica espetáculo público, porque a direção não é dos homens. Os médiums são simples instrumentos das manifestações. Quando se trata do assunto com hombridade, recebe-se assistência de espíritos elevados. Ao passar para a brincadeira, com envolvimento da curiosidade, aproximar-se-ão dos homens os espíritos curiosos e brincalhões. Então, olha a importância da nossa intenção, de como nós lidamos com os fenômenos. Então, se for realmente algo com hombridade, com seriedade, nós vamos ter assistência de espíritos elevados, de mentores comprometidos com a luz, comprometidos com os ensinamentos de Jesus e que vão estar ali para nos assistir, para nos auxiliar. Se for outra intenção, como ele coloca aqui, brincadeira, curiosidade,
vão se aproximar outros espíritos curiosos, espíritos brincalhões, zombeteiros, enfim. Então, olha a importância da nossa sintonia, pessoal. A sintonia com que a gente se prepara para um trabalho mediúnico, principalmente. A doutrina espírita, codificada pelo insigne preceptor Allan Kardec, é o mesmo cristianismo redivivo, acrescido de valores que a época atual já comporta conhecer. É a mensagem do céu que cresceu por influência de Jesus, com recursos novos para a paz e o entendimento de todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas. O Espiritismo sempre começa o estudo pelos fenômenos mais simples. Aqui, pessoal, no item 31, Kardec vai começar dizendo para a gente qual seria a melhor forma de a gente começar o estudo, começar as reflexões sobre a doutrina, e que não seria útil também, ele vai explicar bem aqui, com relação a uma escola, uma formação de médiuns. Então, quando a gente vê escola de médium, escola de espiritismo, para a gente ter muito cuidado. Então ele explica sobre isso nesse item 31. O Espiritismo sempre começa o estudo pelos fenômenos mais simples. Todavia, nessa sua simplicidade, avança para os mais complexos, para mostrar aos doutos seus valores científicos e filosóficos, com as raízes seguras nos sentimentos, onde o amor flui com abundância. A doutrina, nos seus primórdios, não se interessou em levantar universidades. Aqui está o exemplo mais pontual do que Kardec está dizendo sobre as escolas, escola de médium, universidade, enfim. A doutrina, nos seus primórdios, não se interessou em levantar universidades para preparar candidatos ao espiritismo, como em outras filosofias, como na própria ciência do mundo. Querer vê-lo nesses caminhos é estreitar seus valores morais e espirituais. O que se pode ver são pessoas de pouca intelectualidade no presente entenderem profundamente os conceitos espíritas e servirem igualmente de bons instrumentos para a recepção de mensagens e livros que surpreendem até os próprios sábios. Isso porque deve-se entender que tudo vem de Deus, para a paz interna das almas. Pessoal, qual seria então a utilidade de uma universidade de formação de médiuns, de formação em espiritismo? Se talvez aquele que, como ele coloca aqui, né, aquele de pouca intelectualidade consegue entender na essência o que a doutrina nos ensina, esses conceitos espíritas, e servem de bons instrumentos para que a espiritualidade atue na matéria. E aí? Qual seria o critério de avaliação? Como é que seria? Como é que isso aconteceria? Não seria então, como Miramês coloca aqui, e como o próprio Kardec avalia no item 31, esse estreitamento de valores? Nós perderíamos muito com esse tipo de avaliação, né? Com esse tipo de procedimento. E aí ele segue aqui a análise, olha só. A doutrina dos espíritos é uma universidade livre das disciplinas humanas, mas rica de conduta espiritual. Os benfeitores da eternidade falam pelas bocas que desejam falar. Importa que se reconheça a fonte, analisando os efeitos. Pode-se cientificar do valor da causa. Então, voltando aqui, pessoal, o que é mais importante é a conduta espiritual, né? Mais do que o que a gente consegue reunir de intelectualidade e conhecimento. O conhecimento é importante, mas a conduta espiritual é realmente aquela que vai ditar aí a nossa sintonia e como nós vamos caminhar nesse processo de conhecimento, de progresso e de entendimento. Os benfeitores da eternidade falam pelas bocas que desejam falar. Importa que se reconheça a fonte, analisando os efeitos. Pode-se cientificar do valor da causa.
Nenhum médium, nem estudioso da doutrina espírita pode se vangloriar de que domina os fenômenos mediúnicos. Olha o alerta aqui pra gente. Que vai acontecer essa ou aquela manifestação em lugares demarcados à vontade. Tudo está sob a direção dos espíritos e não dos homens. Se forem organizadas escolas espíritas, que sejam nos lares, começando com o culto do Evangelho no lar, de modo que, em família, todos possam ser professores e alunos, tendo como mestre Jesus. Então, esse ponto que ele fala sobre o culto no lar, pessoal, é importantíssimo. Se forem organizadas escolas espíritas, universidades, né, como alguns até já mencionaram que já manifestaram essa vontade, essa intenção, se a gente for então organizar essas escolas espíritas, que sejam nos lares, começando pelo culto no lar, que a família então todos possam ser professores e alunos ao mesmo tempo, tendo como único mestre Jesus, né? Devemos ler, meditar e trabalhar, porque arrumando a nossa casa interna, criando harmonia na nossa mente, tudo conserta em torno de nós. O Espírito é um Deus que cresce ou desperta com o tempo, tendo sempre novos valores para serem mostrados. Quer dizer, a gente sempre vai se aperfeiçoando, sempre vai se renovando. Aquele que deseja mostrar o Espiritismo como espetáculo nas ruas, nas feiras, merece nossa cuidadosa atenção, porque deve estar procurando obter vantagens pessoais. O mais certo é que, tornando-o artigo de comércio, vendendo o que não lhes pertence, os que buscam esse tipo de fenômeno estão sujeitos a serem enganados pelos embusteiros. Olha novamente o alerta aqui. Dai de graça o que de graça recebeste, com relação à mediunidade. Tornando-o artigo de comércio, vendendo o que não lhes pertence, os que buscam esse tipo de fenômeno estão sujeitos a serem enganados pelos embusteiros. Então, um alerta aí para quem tem ganhos financeiros com a mediunidade. Se a mediunidade não for disciplinada pela luz do amor, se ela não for educada pelo bom senso, cada vez mais se entrega às trevas que deves reconhecer, se conheces o Evangelho, que somente lobos caem em armadilhas de lobos. Pessoal, eu quero chamar a atenção aqui para duas palavras importantíssimas que ele fala aqui. Se a mediunidade não for disciplinada, então a palavra disciplina e a palavra educação. Então, o que a mediunidade precisa de nós, requer de nós? Educação e disciplina. Ah, Edu, mas eu não sou médium. Tá, mas você não ser médium, trabalhador de uma casa espírita, não vai te isentar desse compromisso de disciplina e de educação, porque todos nós temos capacidade, sendo médiuns ostensivos, médiuns trabalhadores da casa espírita ou não, nós temos a capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Nós somos influenciados também, nós sintonizamos com a espiritualidade o tempo todo, positiva ou não, superior ou não. E aí? Então todos nós, enquanto seres, precisamos disciplinar e educar a nossa mediunidade. Então, você não ser médium de incorporação, médium de psicografia, de psicofonia, de passe, de cura, né? Enfim, não nos isenta dessa disciplina e dessa educação. Disciplina pela luz do amor, como ele fala aqui, e educação pelo bom senso. Se a gente abrir mão disso, pessoal, cada vez mais a gente se entrega às trevas, à espiritualidade inferior. A gente vai sintonizar, então, com uma espiritualidade compatível com a nossa sintonia. E aí? Se a gente abrir mão desse cuidado, dessa disciplina e dessa educação, a gente vai sintonizar com o que está realmente próximo, que está realmente compatível com a nossa sintonia.
Cumpre anotar que a faculdade mediúnica tanto pode ser usada pelos benfeitores espirituais como pelos espíritos zombeteiros de várias classes, dependendo dos sentimentos, que é o que eu estou falando, né? Dependendo dos sentimentos que vibram no coração de seus instrumentos. Pessoal, isso é muito importante. Muito importante. A faculdade mediúnica tanto pode ser usada pelos benfeitores espirituais, pelos mentores, pelos espíritos superiores, como pelos espíritos zombeteiros de várias classes, dependendo dos sentimentos que vibram no coração de seus instrumentos, que são os médiuns. Dependendo dos sentimentos que vibram no coração de seus instrumentos. Então depende de quem? De nós. Nós que estamos aqui encarnados, dos médiuns, do ser humano de uma forma geral. Quais são os sentimentos que estão vibrando no nosso coração neste momento? É um sentimento de amor, é um sentimento de gratidão, é um sentimento de agradecimento a Deus, é um sentimento, ou é um sentimento negativo, de raiva, de rancor, de ódio, de inveja, de preguiça, de maledicência. Vamos fazer essa autoavaliação hoje? Sentimentos que vibram no meu coração. Se façam essa pergunta. Se a gente se fizer essa pergunta, nós vamos saber qual é a espiritualidade que está perto da gente. É meio até lógico, né, a gente usar esse tipo de reflexão, mas serve para a gente entender. Então, se a gente está com o coração leve, equilibrado, agradecido pelas bênçãos que nós recebemos, que a gente nem imagina, o que nós vamos ter perto da gente, pessoal? É esses benfeitores espirituais, esses mentores, amigos, essa espiritualidade amiga que vela por nós. Se a gente se entregar aos sentimentos negativos, ao ódio, à inveja, ao ciúme, à maledicência, espíritos zombeteiros de várias classes estarão próximos a nós. Então, isso nos lembra, nos conclama sempre a essa responsabilidade da disciplina e da educação da nossa mediunidade. Todos nós queremos estar rodeados de benfeitores espirituais, de espíritos bons, de espíritos amigos. Todos nós queremos. Mas nós não podemos abrir mão da nossa disciplina e da nossa educação mediúnica. Então, novamente, reforçando aqui. Edu, eu não sou médium. Todos nós somos médiums. Aquele que trabalha na casa espírita, aquele que tem a sua mediunidade já definida, já mais desenvolvida, tem que ter um cuidado ainda maior. Mas todos nós, sem distinção, precisamos de disciplina e de educação. Nós somos seres espirituais, pessoal, passando pela experiência da matéria. Nós temos essa capacidade de comunicação, de conexão com o mundo espiritual o tempo todo. O tempo todo. E aí? Então chegou a hora da gente chamar essa responsabilidade para nós e cuidarmos dessa responsabilidade. A doutrina nos ensina isso. Enquanto outras doutrinas, outras filosofias apontam sempre o erro para o outro, o erro externo, o erro vem de fora, o mal vem de fora, a doutrina espírita nos ensina o livre-arbítrio, a cuidar da gente, a nos disciplinarmos, a nos educarmos, para então a gente conseguir então esse progresso e essa evolução. Então vamos pensar um pouco sobre isso no dia de hoje. O quanto a doutrina contribui para que a gente entenda tudo isso que a gente está conversando hoje. A mediunidade pertence a todos os homens. Cumpre anotar, vou repetir aqui para a gente fechar. Cumpre anotar que a faculdade mediúnica tanto pode ser usada pelos benfeitores espirituais como pelos espíritos zombeteiros de várias classes,
dependendo dos sentimentos que vibram no coração de seus instrumentos. Então vamos nos lembrar da nossa responsabilidade, do que nós estamos vibrando, do que nós estamos alimentando no nosso coração. É do dia para a noite que a gente vai modificar? Não, mas a gente precisa se comprometer, né? A gente precisa enxergar, olhar e falar, nossa, é isso aqui, ó, é isso aqui que eu preciso mudar. Porque, pessoal, muitas vezes a gente nem consegue fazer isso, a gente nem consegue olhar e falar, nossa, isso aqui... muitas vezes a gente não tem essa sinceridade com a gente mesmo. Então, a doutrina nos convida a essa sinceridade, a olhar para dentro da gente. A buscar o Cristo como o nosso modelo e guia constantemente. Aí a gente vai saber, então, como nós devemos proceder. Com o Evangelho em mãos, com esse roteiro de luz que é o Evangelho, a gente vai conseguir, então, avançar e ir se desvencilhando de todas as nossas inferioridades, né? E para fechar aqui o capítulo 19, olha o que Miramês vai dizer para nós. Cabe entender que a doutrina dos espíritos estudou com profundidade esse assunto. E esses variados livros vêm discorrer sobre a educação dos médiuns, como disciplinar seus dons para que eles sejam usados por espíritos elevados, fazendo reviver Jesus na Terra. É a sua volta por meio de uma doutrina, ajudando o mundo a se elevar. Tornar-se-á ele um paraíso, como o falado pelos grandes profetas. Eis o trabalho da doutrina espírita. Então, pessoal, educação dos médiuns, disciplinar seus dons para que eles sejam usados para que os espíritos elevados, superiores, possam agir aqui na matéria, possa ajudar a evolução e o progresso do planeta, fazendo reviver o que Jesus ensinou para nós. Voltou? Travou um pouquinho, mas voltou, né? Então é isso, é o trabalho da doutrina espírita. Educação dos médiuns, disciplinar os seus dons, para que eles sejam usados pela espiritualidade superior, para que nós podemos nos transformar, é uma oportunidade também para nós. Fazendo reviver Jesus na Terra, é a sua volta por meio de uma doutrina, ajudando a se elevar. Tornar-se-á ele um paraíso, como o falado pelos grandes profetas. Aqui ele está falando subliminarmente com relação à evolução dos mundos, né? Essa transição planetária que a gente está vivendo, a progressão dos mundos. A Terra está passando por uma transformação muito intensa, né? Eis o trabalho da doutrina espírita. E aí eu pergunto para vocês, nós somos realmente trabalhadores da doutrina do Cristo? A gente pode se considerar um trabalhador dessa seara de amor e luz, que é a seara de Jesus? Se a gente ainda não se considerar, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa mudar, modificar? Então são perguntas aí que eu estou jogando para a gente poder pensar, para a gente poder analisar. Então, para a live de hoje, eu quero reforçar essas duas palavras, disciplina e educação da nossa mediunidade. Não ser médium, trabalhador da casa espírita, não nos isenta desse esforço, desse cuidado, desse compromisso de renovação que nós abraçamos quando nós abraçamos a doutrina espírita. Abraçar, adotar, ser espírita, adotar a doutrina espírita para a nossa vida é essa transformação constante, essa mudança constante para o melhor, para o bem, reconhecendo sempre em Jesus o nosso exemplo maior de amor e caridade, né? Vou voltar um pouquinho para a gente olhar os comentários antes da gente fazer a prece. Já está quase no horário, vou voltar um pouquinho só para a gente poder ver os comentários aqui. O João colocou para nós aqui, ó, lista espírita. Fenômenos espíritas independe
em alguns casos, da vontade de um único espírito, né? Então é uma definição, pessoal, que vem do plano espiritual. Nós aqui estamos trabalhando junto, né? Nós estamos, então, eles não vão cumprir o que nós queremos, a nossa vontade. Esse planejamento é espiritual e nós estamos aqui para a gente poder participar desse planejamento que é superior. Nós temos a alegria de poder participar de um planejamento superior. A Sandra colocou para nós aqui: eu entendo que estes que vendem a palavra do Evangelho são os falsos profetas que estão tirando proveito da doutrina. Né? Então, realmente tem casos aí que precisam de muito cuidado para que a gente possa se lembrar do que verdadeiramente está no Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, é o ensinamento de Jesus. A gente precisa se esforçar para poder vivenciá-lo na nossa vida. Deixa eu ver aqui, o João colocou pra gente: a boa sintonia vem com a educação e a disciplina. Com certeza, quanto mais a gente se esforça, pessoal, e é um esforço assim, ele não é um esforço desgastante. É apenas um hábito. Quando a gente se habitua a essa educação e a essa disciplina, ela se torna um hábito na vida da gente e a gente pratica sem grandes esforços, sem grandes sofrimentos, porque já faz parte da nossa vida. Então, é mais autêntico, né? É mais orgânico. Sobre os sentimentos que eu perguntei, né? A Maísa colocou agradecimento, a Sônia colocou ultimamente tenho muita paz, a Glorinha colocou amor, paz, compreensão e aceitação. Quando eu perguntei sobre o que o nosso coração está cheio neste momento, o que nós trazemos dos nossos corações, a Tereza colocou: somos seres em evolução, né? Estamos aprendendo a cada dia, né? Vamos vibrar no amor, compaixão e gratidão. A Tereza também colocou para nós. A Maísa colocou: eu vibro coisas boas, energias boas a cada dia, né? Temos que ter esse esforço, essa busca constante, né? O João colocou: exercício diário de dentro para fora. Glorinha: temos que tentar a cada dia mais melhorar como ser humano e evoluir mais como a formiga a cumprir a sua missão. Eu lembrei de uma frase que a Madre Teresa falava, Madre Teresa de Calcutá. Ela falava o seguinte: eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Olha só, pessoal, que reflexão para nós, né? O oceano, qual faria diferença uma gota de água a menos no oceano? A Madre Teresa sabia que fazia diferença e ela sabia que o trabalho que ela exercia era essa gota que sem ela o oceano seria menor. Então, é uma reflexão aí que eu sempre gosto de relembrar. Pessoal, então, é isso. Edcleide colocou para nós aqui: somos apenas instrumentos, né? Precisamos ser bons instrumentos para a espiritualidade amiga, para a espiritualidade superior. Que a gente possa tentar, né, ser esse instrumento, esse intermédio para que coisas boas e positivas chegam à matéria, para que a gente possa modificar e melhorar a nossa vida a cada dia, aprendendo sempre, né? Pessoal, então, por hoje é isso. Eu quero lembrar vocês que no mês que vem, no mês de setembro, nós vamos retornar. Para quem quiser ler aí antes, rapidinho, antes da gente passar para a nossa prece. Deixa eu ver aqui, pediu. A partir do mês que vem, nós vamos estudar o capítulo 20, 21 e 22 do Filosofia da Mediunidade, que corresponde, então, ao finalzinho do item 31, o item 32 e até o item 37. Então, quem quiser ler
ler antes do item 31 até o item 37, pessoal, que já é o comecinho do capítulo 4, fiquem à vontade, se preparem, leiam com antecedência, para na hora da live a gente estar um pouquinho mais inteirado do que é o assunto, para que a gente possa refletir juntos, então, sobre tudo que Kardec vai dizer para nós aqui, tá bom? E na semana que vem a gente vai retomar o nosso estudo As Vozes do Céu, que é o estudo das instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos ainda no capítulo 5. Deixa eu olhar rapidamente aqui para vocês, só para falar qual item que nós vamos estudar na semana que vem. Nós vamos estudar os itens 24 e 25 do capítulo 5 do Evangelho. Quem quiser ler antes, quem quiser se inteirar antes também, se preparem aí. Nossa próxima live, dia 31 de agosto, As Vozes do Céu, capítulo 5, itens 24 e 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o mês de setembro, a gente vai se lembrar com muito carinho desse Espírito que tanto nos auxilia, tanto nos ajuda. E em setembro, então, a gente faz a live em homenagem a ele. Combinado? Obrigado, Adriana, Maísa, Esther, Maria também, obrigado. Que Deus nos abençoe sempre. Vamos nos preparar para a nossa prece? A Tati Oliveira, muito obrigada por esse momento de aprendizagem e reflexão. Obrigado a todos vocês, Vanete também, Sônia, todos vocês. Muito bom estar com vocês aqui toda terça-feira. É uma coisa que alimenta muito a minha alma e a minha vida. Muita gratidão por todos vocês estarem aí com a gente. Vamos nos preparar então para a nossa prece. É aquele momento onde a gente vai juntos, em um grande canal de luz, mentalizar as pessoas que nós queremos ajudar, as situações, a nós mesmos, a nossa casa, para que a espiritualidade amiga, se dirija a essas pessoas, a esses endereços e possa levar luz e bênçãos para todos nós. Mônica, gratidão. Hoje muita reflexão, o que é ser espírita. Então, que essas reflexões caiam como uma luva para a gente, que a gente possa melhorar cada dia, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos. Mestre Senhor Jesus, te agradecemos por esta manhã abençoada que tivemos de estudo, de reflexões. Agradecemos, Mestre, a vida que nos foi dada por Deus, a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, em mais uma manhã de estudo, em mais uma oportunidade de reflexões, de aprendizados, que muito irá iluminar os nossos caminhos daqui para frente. Te pedimos, Mestre, nesse instante, pelos nossos lares, pelos nossos familiares e amigos, por todos aqueles que estão passando por imensas dificuldades, provas, situações de dor, de violência. Te pedimos, Mestre, que o teu olhar misericordioso vele por todos eles e por todos nós. Te pedimos, Mestre, pelos países que estão em grandes aflições, como o nosso, como os nossos irmãos haitianos, os nossos irmãos afegãos, que nesse instante estão sofrendo tanto, devido a tantas e tantas situações que desconhecemos muitas vezes a origem e os motivos. Mas te pedimos, Mestre, que a espiritualidade amiga elenque caravanas de assistência e de auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados dessas localidades. Te pedimos, Mestre, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas cadeias, nos orfanatos, nas zonas de guerra e violência, que o teu amor infinito, através dessa espiritualidade superior, possa alcançar esses irmãos e dar a eles força, resignação, esperança de dias melhores.
Te pedimos também, Mestre, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que passa por grandes e inúmeras turbulências em todos os setores. Que possamos, Mestre, nos lembrar do Evangelho, nos lembrar de Ti e encontrar as melhores resoluções para os nossos problemas, tanto coletivos quanto individuais. Que a Sua imagem, Mestre, possa ser lembrada nos momentos de decisão, nos momentos de também grandes aflições, para que possamos buscar força e equilíbrio para lidar com toda e qualquer situação. Te pedimos que as equipes trabalhadoras da luz velem por nós, velem por todo o planeta, por cada país, por seus governantes, que eles sejam inspirados e se deixem ser inspirados pela espiritualidade superior, nas tomadas de decisões, nas vidas, inúmeras vidas que estão sob suas guardas, sob suas responsabilidades. Que eles possam, Mestre, ter um olhar compassivo sobre aqueles que estão sob sua guarda. Te pedimos também, Mestre, em especial por aqueles que estão acometidos pela Covid-19, por aqueles que estão lutando para seguir a sua caminhada, seus familiares. Dê força a todos eles. Todos nós aqui reunidos neste momento sabemos de alguém que está lutando pela vida, de alguém que está passando por essa doença terrível. Te pedimos, Mestre, dê a eles força, resignação, esperança de dias melhores e a plena recuperação de sua saúde. Aos que desencarnaram, pedimos, Mestre, que a espiritualidade amiga os acolha, os dê a eles um lugar de repouso, um lugar de assistência, e que possam despertar assim que possível, certos do Teu amor e da Tua assistência. Enfim, Mestre, te pedimos pelas nossas vidas, pela nossa saúde física e espiritual, pelos nossos lares, pelo pão que colocaste nas nossas mesas todos os dias. Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade que temos de estar neste planeta, neste momento. Temos fragilidades, temos dificuldades a serem superadas, mas sabemos que contigo vamos conseguir, vamos avançar, vamos deixar a nossa marca. Vamos a cada dia dando um passo, por menor que seja, rumo ao progresso e à evolução. Obrigado, Mestre, por conhecermos a sua santa doutrina, a sua doutrina de amor e luz, que tanto nos instrui, que tanto nos eleva, que tanto nos dá ferramentas valiosíssimas para conseguirmos atravessar as tribulações do mundo, as tribulações que nos farão mais fortes e nos darão sempre o suporte que precisamos para avançar e progredir. Aos bons espíritos, nossos amigos, nossos mentores, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, nesta encarnação, neste momento, nesta sintonia tão preciosa de amor e luz que nos une. A todos que estão assistindo a live, aos que vão assistir em outro horário, que todos nós possamos nos dar conta da alegria que é estarmos juntos. Desse ponto onde nós estamos rumo ao progresso e à evolução de nós mesmos. Que Jesus, nosso Mestre Maior, possa sempre nos acompanhar, nos auxiliar e nos inspirarmos a sermos melhores a cada dia, a cada momento. Vamos juntos nesse instante, meus irmãos, fazer a prece que o Mestre nos ensinou e cada um colocar a sua intenção pela saúde, pelo equilíbrio, pela paz, pela superação dos grandes problemas que nos atormentam todos os dias,
Vamos rogar a Jesus e a espiritualidade amiga que nos assista sempre e nos dê a intuição e a força para as melhores resoluções. Vamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja e esteja conosco, Mestre, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Que Jesus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Na semana que vem estaremos juntos novamente para mais uma live, para mais um momento de estudos. E que Jesus possa derramar bênçãos infinitas sobre nossas vidas, sobre nossas atividades, nossos estudos, nossos trabalhos, hoje e sempre. Obrigado a todos vocês, Lúcia, minha querida, Sandra, João, Ivanete, todos vocês que estão acompanhando, Eledir. Muita luz, muita paz para todos nós. E até a nossa próxima live. Um abraço. Obrigado, Lúcia, Ivonete, Sandra. Até semana que vem, se Deus quiser. E Ele vai querer. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.